Olá, boa noite a todos. Hoje é a nossa palestra e meditação MAP. MAP significa Movimento Ascensional Planetário, número 129, no dia 26 de julho de 2023. O tema de hoje ele é recorrente, podemos dizer assim, porque ele aborda o tema sobre o despertar da consciência, que tem vários nomes, né? Nós estamos chamando aqui do despertar da consciência crística. Na prática, vamos abordar não questões transcendentes, complexas, mas abordar mais o aspecto prático, né, da nossa busca espiritual, na nossa vida cotidiana. O grande desafio para a nossa mente humana é que nós estamos condicionados muito ao mundo da matéria, das três dimensões, né? E a gente percebe esta realidade através dos nossos 5 sentidos físicos, visão, audição, tato, etc. Mas quando você faz uma análise um pouco mais abrangente do ser humano e de outros seres também, existem outras componentes magnéticas, eletromagnéticas, que são invisíveis aos nossos sentidos, né? Por exemplo, além do nosso corpo físico, nós temos um campo etérico, um corpo, entre aspas, né, porque é um campo magnético etérico, corpo chamado corpo vital, corpo das sensações. Então é este corpo magnético, energético, vamos chamar assim, esse corpo energético, que dá vida e alimenta a matéria física, né, atômica. Então, quando a gente desencarna, é porque cessou essa bateria energética do corpo etérico, apagou, se extinguiu, né, como a bateria de um celular ou de um carro. Isso aí, embora seja um campo magnético, ele é percebido com facilidade por pessoas que têm um pouco de percepção mais abrangente. Então, vê como uma névoa em volta da vida do corpo físico de todos os animais, na realidade, e até das plantas, né? Se você olhar para uma árvore, você consegue ver a sua parte etérica. Então, essa dimensão do corpo vital, vamos dizer assim, ela está num estado vibracional 3,5, né? Porque ela é semifísica, facilmente percebível. Ao mesmo tempo, nós, humanos, mamíferos, nós temos um corpo, um campo emocional, o astral, também chamado de corpo dos desejos. Então, são as nossas emoções. Esse nível vibracional já está numa outra dimensão vibracional chamada de plano astral ou 4ª dimensão. Basicamente, a humanidade ela vive nesse estado de dualidade entre a 3ª dimensão, quando está no estado de vigília, né, que se diz que está acordado, como agora, uma frequência cerebral elevada, e nós vamos para o plano astral quando a gente dorme. Então, esse processo de dormir, a nossa parte energética, a nossa aura, ou a nossa alma se liberta do corpo físico, fica apenas uma conexão, e nós estamos já numa outra dimensão, de uma outra realidade que nós fazemos parte, né?
Esta é a mesma dimensão que a gente desencarna quando a gente morre fisicamente e que você pode vivenciar essas experiências em vários outros procedimentos. Por exemplo, quando você faz uma regressão de memória, né? Você vai para esse estado de memória, dessa dimensão do astral. Quando você participa de uma cerimônia sagrada com o chá da ayahuasca, por exemplo, acontece o mesmo processo. Você entra nessa dimensão, só que de forma consciente, né? Você mantém a sua memória na maioria das vezes, né? Então aí nós já temos duas dimensões da nossa percepção humana. E existe uma outra dimensão que é a nossa dimensão mental. Essa dimensão mental ela já se encontra numa quinta dimensão. E ela é também dual, porque a nossa parte mental ela tem dois componentes. Tem uma parte cognitiva, racional, lógica, né? Que a gente utiliza o hemisfério esquerdo do cérebro. E nós temos uma parte intuitiva, mais elevada, que faz a ponte vibracional, informacional, entre um plano espiritual, que vamos chamar quinta dimensão, sexta dimensão. Então, esse plano mental superior, ou espiritual, vamos chamar assim, ele já está num outro patamar de consciência e de percepção da realidade. Então, essa consciência superior, ela é chamada de plano do eu superior, né? O plano da terceira dimensão, como a gente sabe, é o plano do nível do ego, onde são as psicologias, principalmente a parte freudiana, que se especializou mais no nível do ego humano, da mente inferior, ou da psique humana. O Carl Gustav Jung, o Jung, como alguns chamam, ele já abordou um aspecto mais elevado da consciência humana, que é o eu superior. Então, o Jung trouxe para o mundo ocidental conceitos além da psicologia, se é que podemos chamar assim, freudiana, né? Então, ele trouxe o conceito de arquétipo, de inconsciente coletivo e sincronicidade. Então, nós somos, ao mesmo tempo, todos esses aspectos da nossa consciência, multifacetada ou multidimensional. Nós somos seres multidimensionais. Quando você atinge o nível do seu eu superior, é o nível da consciência chamada desperta, ou consciência crística, ou consciência do Buda, ou consciência de Krishna, consciência iluminada, consciência solar. Então, eu tive lendo recentemente uma canalização do Mestre Jesus, o Cristo Sananda, chamado Cartas de Cristo, que é disponível tanto em livro como em PDF, que você pode fazer o download no seu computador, no seu celular. Então, são canalizações do Mestre Jesus, através de um canal. Esse canal é anônimo, já tem uns pouco mais de 20 anos essa canalização. Então, isso foi a inspiração, né, para a gente trazer esse tema para essa palestra, essa conversa de hoje. Então, o primeiro passo para que a gente desenvolva e se reconecte, né,
a essa consciência divina que é inerente a todo ser humano, ela é o que o Mestre Jesus chamou o reino dos céus, né? O reino de Deus, Deus cósmico, não o Deus da Bíblia dita sagrada, né? Que não é sagrada. Então, nós somos, na realidade, alimentados por todos esses campos vibracionais. O campo físico, né? Vamos colocar de uma forma bem prática, né? O plano físico, que é alimentado pelos alimentos sólidos e líquidos, né? Que a gente ingere, físicos, né? Que alimenta a carne, né? Corpo físico. A parte do corpo etérico, ela já é um outro tipo de alimentação energética, e a principal fonte de alimento vibracional é durante o sono. Porque quando a gente sai do corpo físico durante o sono, na nossa projeção astral, você recebe uma carga vibracional da atmosfera, porque você está projetado na estratosfera da Terra. Então, você, de uma forma prática, você recarrega a sua bateria, né? É por isso que o dormir é fundamental para a sua saúde de uma perspectiva holística. Então, você recarrega a parte etérica que alimenta a sua parte física. É uma parte que vai alimentando a outra, chamada causação descendente. O nosso corpo astral ou emocional, como o próprio nome diz, ele é alimentado pelas boas emoções, né? A paciência, a empatia, a compaixão, a amorosidade, né? Então, isso gera um campo, né, vibracional, e esse campo é muito importante porque ele ativa o nosso sistema imunológico, que está ancorado no chakra cardíaco, na glândula timo. E a glândula timo, como vocês sabem, ela é a gestora, ela é a gerente do sistema imunológico das nossas defesas, né? E tem uma componente emocional importantíssimo, né? Por exemplo, a fé, né? O poder da fé. Então, você sabe que um medicamento aprovado pela Anvisa ou pelo FDA dos Estados Unidos, ele é aprovado comparando com o efeito placebo, que não tem nada, né? Mas a pessoa toma o medicamento, acredita, tem fé que aquele medicamento, apesar de não ter nada, ela vai ajudá-lo, né, na cura. Então é isso que o Mestre Jesus, na sua caminhada aqui na Terra, há mais de 2000 anos, ele informou aquela mulher que disse que tu me curaste, e ele disse, não, foi a tua fé. Então aí nós temos aí um novo alimento, né? E dentro desse alimento emocional, evidentemente, o mais importante é o chamado amor incondicional, né? Eu falo chamado porque a maioria é uma energia. O amor incondicional não é um amor emocional como as pessoas têm pelos filhos, pela família, né? Isso é todo um amor condicionado, né? O amor incondicional é um estado de espírito, né? E esse estado de espírito se derrama por todos os seres, pela Mãe Terra, pela Mãe Gaia, pelo reino vegetal, animal, etc. Então,
esse aí já é um outro alimento, né? Nós temos o plano mental. O mental concreto, que é o lado lógico, cognitivo, onde você o alimenta através, por exemplo, dos bons livros, né? Do estudo, do autoconhecimento intelectual, né? Que permite que você vá fazendo uma maior ativação neurológica, né? Promovendo novos caminhos neuronais, novas sinapses. Então, esse é um outro alimento. Então, uma boa palestra, bons livros, etc., são fundamentais de alimentos, né, que você vai promovendo para a sua saúde e sua alimentação holística. A partir desse estado de consciência, você tem uma prática que ajuda no seu lado espiritual, que é o desenvolvimento da sua intuição, né? Essa conexão intuitiva, que é do hemisfério direito, através da glândula pineal, é o que nos conecta à quinta dimensão transcendental, onde você começa a receber os eflúvios, os insights, as intuições, os downloads de revelações, porque você começa a acessar um outro plano de consciência, chamado de plano mental superior, mente divina, a caixa em sânscrito, quer dizer o éter, o próprio éter, né, que é um outro estado de vibracional muito elevado. Então, esse despertar da consciência, ele envolve todos uma cadeia de alimentos, de posturas, né, que você vai começando a receber os seus insights de forma consistente, né? Porque normalmente a gente vai na nossa jornada, no nosso caminho, que é um processo, né? Não é uma coisa que você desperta, às vezes acontece, mas é uma raridade, né? Normalmente você vai tendo sinais, insights, né? De revelações de um estado de consciência superior, né? Então, à medida que você vai tendo esses insights, é o que vai permitindo a você uma transformação, né? Porque, na realidade, enquanto a gente está encarnado, a gente vive dentro de um cabo de guerra, né? Vamos dizer assim, né? Existem as atrações, as distrações do mundo da matéria, que são controladas pelas forças trevosas, e, por outro lado, existe uma busca interna, que é sua, que é o que o Mestre Jesus chamou a porta estreita, né? Porque a porta larga são a porta dos entretenimentos, das distrações, etc., que o mundo moderno, principalmente no mundo ocidental, é abundante, né? Em querer capturar, na realidade, a sua alma, né? Então, o outro momento importante que também é pouco percebido é que nós somos seres estelares na realidade, né? Nós somos muito sensíveis às energias dos astros astrológicas, do Sol, né? Dos astros, da Lua. Então, a Lua, por exemplo, tem um efeito muito grande na parte emocional, né, do ser humano, como isso já é conhecido largamente, né? Então, de uma forma macro, de termo de humanidade, esta era que a gente está entrando agora, a era de Aquários, ela traz uma configuração de uma geometria sagrada
que faz com que a parte mental superior do ser humano desenvolva a sua criatividade, né? No livro, né, As Cartas de Cristo, diz assim, que nós não estamos aqui para adorar a Deus, né, mas para manifestar o divino. Então você observa que nestes últimos 70 anos, como eu mencionei na última palestra, houve uma transformação que você comprova pelo desenvolvimento científico-tecnológico da humanidade como um todo, né, na maioria dos países. O que é que houve que as pessoas ficaram tão inteligentes e criativas de repente, né? Foi, na realidade, a nova irradiação, nova vibração, novos downloads, vamos dizer assim, que a nossa consciência, a nossa psique cognitiva e intuitiva estão recebendo, né, como um download de uma atualização de um software, de um aplicativo que a gente recebe, né, do nosso celular, etc., como dos aplicativos, etc., que são atualizados periodicamente, né? Então, a mesma coisa, a nível planetário, a humanidade vai recebendo esses novos impulsos espirituais irradiados a partir dos campos magnéticos das estrelas, né? O nome científico de estrela não é nem estrela nem sol, é magnetar, porque só existe vida na Terra e tudo que existe, que a gente conhece, é porque existe campo magnético, né? E a fonte dos campos magnéticos são a partir das estrelas, das suas configurações. Existe uma passagem, né, no Novo Testamento cristão que Jesus falava inúmeras vezes que iria voltar no final dos tempos, né? E se perguntava para ele que final dos tempos é esse, ele sempre dizia, só quem sabe a hora é meu Pai que está no céu, né? O Pai que Jesus se referia, na realidade, é o Sol, o nosso Sol. A gente perdeu a nossa capacidade de pensar com clareza porque nós sofremos, principalmente no mundo ocidental, uma grande lavagem cerebral e a gente, como um ser humano, se distanciou da natureza divina, né? Então, até por conta do Antigo Testamento, do Moisés, que fala que o homem é para dominar a terra, dominar isso, dominar aquilo, né? Na realidade, é essa dominação falsa que está destruindo, perturbando, né, os ciclos e os ritmos da natureza, e evidentemente a natureza vai se reagindo, e nós temos aí hoje os grandes efeitos, mudanças climáticas, etc., que além de afetar a terra e os animais, afeta também a humanidade, a sua humanidade. Mas tem uma passagem lá eu acho que é Lucas 22:10, que Jesus diz assim, com relação a essa pergunta, né? Quando tiver o seu retorno, o retorno da sua consciência crística. Quando vires um homem carregando uma jarra de água, na casa que ele entrar lá, eu estarei. Então, em termos do simbolismo astrológico, né? Então, o que é o homem carregando uma jarra de água, né? É o símbolo de Aquários, né? Então, o despertar da consciência da humanidade, despertar da consciência crística, é um fato inevitável, né? Então, o que nós estamos discutindo é quando vai ocorrer, não é essa a única questão.
É como quando é que vai acontecer o nosso desencarne físico como indivíduo. Nós estamos aqui discutindo só a questão do tempo, não é se vai acontecer. Da mesma forma, o despertar da consciência da humanidade, ela é uma questão de ciclos que está bem delineado no livro Apocalipse, né? O último livro do Novo Testamento cristão, que nós vamos abordar, provavelmente em um livro, né? Que nós tivemos muitos insights sobre isso aí, enquanto eu estava na prisão lá na Rússia, no meu retiro espiritual. Então, este despertar, ele é inevitável, como nós já comentamos, e ele está sendo impulsionado, né, pelas vibrações magnéticas que estão chegando no nosso planeta e criando novos downloads da humanidade. Então, nós veremos cada vez mais, com frequência, em todos os planetas, em todos os países, nas várias etnias, né, um despertar dessa consciência iluminada, né, que é a gente no mundo ocidental, por conta da influência do Cristo, que significa Sol em grego antigo, é Jesus, o Sol, Jesus, o Cristo, né? Por isso que a sua data de nascimento ocorre no dia 25 de dezembro no hemisfério norte, que é a data do nascimento do Sol, que nós, em outras encarnações, como pagãos, reverenciávamos o Sol como uma divindade, né? Então, no mundo oriental é a consciência do Cristo, é a consciência do Maomé, é a consciência do Krishna, e assim sucessivamente, né? Os povos nativos, né, com a sua profunda conexão com a natureza, né? Então, à medida que a gente vai despertando a nossa consciência, a gente vai percebendo a sacralidade e consciência em tudo que existe, né? A gente tende a achar que só quem tem consciência são os animais, né? Mas não, você vê a experiência da água com o cientista japonês Dr. Masaru Emoto, né? Então você pega uma gotinha d'água e a abençoa, né? Com palavras amorosas, né? Ela forma um cristal fantástico, né? Uma geometria sagrada belíssima, como uma joia, né? E aquela mesma gota d'água, se receber ofensas, né, palavrões de baixa vibração, ela fica algo escura, disforme, né? Então você vê que o mineral, a água é um mineral, ela tem consciência. Já existem inúmeros livros e experimentos científicos com relação ao reino vegetal, mesma coisa, né? Existe um livro antigo que eu li há muitos anos, chamado A Vida Secreta das Plantas, né? Mas hoje existem novos documentários na Netflix, no YouTube, que mostram, né, a inteligência dos fungos, por exemplo, que conectam as árvores, a inteligência que tem na árvore. Então a árvore tem consciência, né? Sem falar nos animais e, evidentemente, nos seres humanos, que tem um nível de consciência mais elevado, e por ter essa parte criativa, né? Porque não é importante lembrar que quando a gente faz uma descoberta, uma criação, na realidade a gente acessou um campo mental, que o mundo é uma consciência, o mundo é mental, como já dizia o Hermes Trismegisto, né? Então, todas as criações, as invenções tecnológicas e científicas que ocorrem, elas são, na realidade, pessoas, ou músicas, ou pinturas, são pessoas iluminadas, né, que acessam dentro do seu ramo de motivação, vai acessando informações, porque, na realidade, tudo é informação, e
e faz o download, né? E cria, manifesta isso no mundo da matéria, né? Então, é importante que nesse despertar da consciência humana, a gente perceba, né, a verdade que está nessa mensagem do Cristo Sananda, de que nós não estamos para adorar a Deus, nós estamos no processo de manifestar a Deus, né? É como se Deus, no processo evolutivo, né, no mundo da matéria, ela nos usasse como instrumentos, né, evolutivos, né? Então é como se estivesse olhando o mundo através dos nossos olhos e estivesse fazendo um mundo melhor com as nossas mãos, né? Então, na última palestra que nós tivemos semana passada, sobre o ser humano como ser um robô biológico divino, né? Ele é muito verdadeiro, né? Porque, na realidade, quando você desperta a sua consciência, você se transforma num co-criador, né? Você vai recebendo as suas intuições e vai manifestando isso no mundo da matéria, né? E existe toda uma ajuda espiritual, né? Como vocês sabem. Por exemplo, nós vamos fazer daqui a pouco uma meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário, que ocorre com a ajuda de seres de luz, né? Porque esses seres de luz são os que antigamente nos livros sagrados são chamados de anjos, mensageiros celestiais, né? Como a gente conhece com muita frequência a questão da mediunidade, que é um fluxo informacional entre uma entidade desencarnada, no plano astral, e um médium encarnado, né? Então vem a mediunidade, que é uma forma de comunicação. E existe a canalização, que já vem do nível do seu eu superior ou de outros seres de luz, né, que através da nossa consciência superior, do eu superior, você recebe os influxos informacionais e você canaliza aquilo, né, como existe hoje muitas e muitas canalizações de seres que se identificam como pleiadianos, sirianos, arcturianos, etc., né? Então, este processo de despertar consciência crística, né, nós estamos encarnados no momento certo, né? E, na realidade, é um grande privilégio que a gente tenha escolhido encarnar neste momento planetário tão importante, né? Evidentemente, nós estamos no meio de uma batalha, né? Porque existem os trevosos que dominam o plano astral, que são os Anunnakis, que se disfarçam de Deus Javé, Deus Jeová, né? E manipulam as mentes das pessoas através de religiões, né? Que na realidade afastam o ser do seu despertar da consciência, né? Mas, de qualquer maneira, tudo isso aí são processos, né, que fazem parte da dualidade. Então, até que a gente entre no estado de unidade, de consciência cósmica, vai haver esse processo de separação, né, das almas, entre as almas que vão ficar despertas no planeta Terra, na nova Terra, como uma nova humanidade, como diz o discípulo João no livro Revelação, Apocalipse, né? E aquela humanidade que não quer despertar, porque a Terra está no processo também, Gaia. Gaia é uma consciência também, né? Um organismo vivo. Então existem uma parcela da humanidade que não,
apesar dos processos de possibilidades de despertar consciência, não queiram, né? Queiram continuar na baixa vibração. Então essas pessoas desencarnarão e serão atraídas naturalmente para a baixa vibração do planeta absinto ou Nibiru, o planeta higienizador, né? Então isso aí vão ainda algumas centenas de anos, e então nós mesmos vamos, como almas, né, vamos ter a oportunidade de encarnar outras vezes, ainda neste processo de separação do joio do trigo, como é mencionado na Bíblia, né? Muito bem. Então fica essa reflexão, né? Na realidade, essa conversa, ela não é importante. O que é importante é que cada um vá pescando, né? Aquilo que faz sentido para cada um, né? E que isso permita, que potencialize o próprio despertar interno, porque o despertar é um processo totalmente interno, né? O Deus interno de cada um de nós. Então, quando a gente desperta, então você tem a possibilidade de transformar a sua vida, né? Então você continua encarnado, continua no seu mundinho da terceira dimensão, mas você já se liberta dele, você liberta a sua alma das atrações, das distrações que são irrelevantes, né, na realidade. A gente vê pessoas brigando, né, queimando a sua saúde, o seu tempo, né, correndo só atrás de dinheiro, de negócio, né, e tudo isso é uma grande ilusão, né, porque no fim você vai desencarnar e então é importante aproveitar o nosso tempo precioso, né, e aprender a se libertar dessa prisão, né, que foi criada principalmente no mundo ocidental pelas religiões e pelo materialismo, né. O materialismo é chamado no livro Apocalipse chamado de a besta, né. Então é a besta que atrai todo mundo. Então, à medida que a gente vai no nosso caminhar, essa jornada, né, com altos e baixos, como é natural no mundo da dualidade, a gente vai cada vez mais abrindo a nossa consciência, né, e percebendo a realidade, buscando a verdade que tanto Jesus falava, né? Busques a verdade que ela te libertará. Libertará do ego, libertará dos desejos, como também falou o Buda, né? Para que a gente procure o caminho do meio, o caminho enquanto a gente está nesse mundo de dualidade. Muito bem. Então vamos agora à segunda parte, que é a meditação MAP, como a gente faz todas as semanas, né? Essa meditação é um presente da Grande Fraternidade Branca, a hierarquia espiritual, onde a gente invoca seres de luz, né, que estão ajudando a humanidade nesse processo de transição planetária. Então, são os pleiadianos, os sirianos e os cherokees no plano astral, fazendo principalmente a parte de limpeza das nossas emoções, né? Então, a invocação é algo muito importante, né, que a gente, através do poder da palavra e da consciência, você atrai vibrações. Isso é outra coisa que a humanidade tem uma dificuldade enorme, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, a nível energético, a nível magnético ou a nível mental, nós já estamos criando, né? Quando a gente fala,
a gente amplifica o pensamento, né? E esse pensamento, ele sempre nasce no coração, né? Por isso que Jesus diz, né? O que sai da tua boca é o que está no coração. E a ciência, né, através do Instituto HeartMath, aí dos Estados Unidos, Califórnia, demonstra que o coração gera um campo magnético toroidal que alimenta o cérebro, né, e alimenta todas as células e a nossa aura também, né? Então, o poder da palavra é algo que tem que ser muito cuidadoso, né? Tanto para o bem como para o mal, né? Então, se você invocar forças demoníacas, você vai atraí-las, né? Se tem emoções demoníacas, vai atraí-las. Então, o fato de a gente invocar os seres de luz é importante porque eles respeitam nosso livre-arbítrio, né? É a mesma coisa que o Mestre Jesus diz, né? Que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria, né? E ele reforça isso, né, inúmeras vezes no livro Cartas de Cristo, que ele diz que ele consegue, evidentemente, abranger um número muito maior de pessoas no nível vibracional que ele está muito elevado, do que se ele tivesse encarnado aqui na Terra. Provavelmente eu catalogá-lo como TDAH, autista e dar Ritalina para ele, né? Ou seria considerado um louco, né? Então, a forma prática da gente invocar os seres de luz, como eu falo toda semana, é invocar antes de dormir, né? E por que antes de dormir? Porque quando você dorme, o seu campo áurico, sua aura, sua alma, literalmente ela sai do corpo, né? Então fica muito mais fácil para os seres de luz trabalhar com você desdobrado, né? Com a alma desdobrada, projetada no plano astral. Então essa meditação ela é recomendável que você faça suas preces pessoais, porque toda prece é importante se você faz com o coração, né? Com fé, ela aumenta a sua vibração, né? Então, o que a gente está procurando nesse processo de despertar da consciência é sempre elevar a vibração. Quanto mais você eleva a vibração, mais você vai entrar em sintonia, em ressonância com dimensões e com seres de dimensões mais elevadas, né? Ou mais baixas, dependendo da situação de cada pessoa. Então, e recomendamos também a grande invocação, que é uma prece universal que a gente aqui vai recitar. E depois disso, você coloca a sua intenção, né? Intenção naquilo que você quer priorizar, que você acha que é mais importante para você. Pode ser algo até uma doença física, se você tem, porque a doença física, por exemplo, ela é consequência de desequilíbrios energéticos, né, de outras dimensões, né? Ela pode ser de uma origem mental, emocional, energética, que vai manifestar fisicamente a nível orgânico, né? Então você verifica na sua consciência o que é que você acha que é mais importante para a sua vida, né? E aí você coloca a intenção para que os seres de luz trabalhem energeticamente na harmonização daqueles campos energéticos que você priorizou, né? E faz isso para o resto da sua vida. Vai demorar 1 minuto para você fazer essa invocação e dormir, né? E aí você vai observar que ao longo do tempo você vai ter qualidade de sonhos melhores, sonhos mais claros, né? Mais alegria na sua vida, mais bem-humorada, né? Mais clareza mental, mais amorosidade no coração, né? Muito bem. Então vamos agora fechar os olhinhos.
fazer algumas respirações. Respiração consciente, né? Ela sai da cabeça, vai para o coração, né? É bom colocar as mãos sobre o cardíaco, no centro do peito, primeira mão esquerda e segunda mão direita. Sinta-se abraçada com as suas próprias mãos, sentindo uma energia amorosa que irradia do chakra das mãos, né, pela nossa intenção. Sinta a sua sacralidade, a sua divindade. Ame-se incondicionalmente, né, como você é, do jeito que você é. Vamos invocar os seres de luz. Quando for dormir, faça as suas preces pessoais. E agora vamos fazer a grande invocação. Então você vai repetindo junto comigo a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito de todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Os pleiadianos, o mantra é Aloha, 3 vezes. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu terei o maior prazer em esclarecer alguma dúvida se você tiver. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, Akita Mani Yo, 3 vezes. Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Feito isso, você coloca a sua intenção e permanece mais uns 10, 15 minutinhos numa posição confortável, se você não for dormir ainda agora. E permanece nessa posição confortável. E nós ficamos cerca de 10, 15 minutos ancorando, sustentando essa plataforma energética, essa egrégora que é construída com os participantes, né, dessa meditação. Lembrando que a presença da consciência do Cristo Jesus, ela é instantânea. Eu compartilho, testemunho isso enquanto eu estava no meu retiro espiritual na prisão, quando nos momentos mais difíceis eu invocava, né, a pedir a ajuda do Cristo e recebia imediatamente uma bênção, uma energia positiva, indescritível, né? Então,
é muito importante que a gente tenha essa segurança, né? De que realmente existem vibrações oriundas de dimensões superiores que estão disponíveis. É só a gente saber na prática que elas existem e utilizá-las, né, como instrumentos, como ferramentas para a nossa cura holística e, evidentemente, quando você cura o seu holístico, você expande naturalmente a sua consciência, né? Então, a todos uma boa meditação e boas reflexões.